A pergunta de US$ 1 milhão sobre a verdadeira causa das doenças é: qual é ela? E por que há tantas pessoas doentes? Eu gostaria de tratar dessa pergunta e, ao fazê-lo, vamos analisar as duas teorias mais comuns na medicina de hoje sobre a verdadeira causa das doenças. Eu as chamo de as duas Gs, a teoria dos germes e a teoria dos genes. Vamos começar analisando a teoria dos genes. Está nos genes. O que são os genes? Para entender isso, precisamos ir ao DAC, Distrito Administrativo Central do Corpo Humano, que funciona no interior das células. Então, vamos desenhar a célula. Dentro dela, no próprio núcleo da célula, está o DNA. O que é o DNA? É o código genético que determina você e eu. A altura, a cor da nossa pele, do cabelo, se é liso ou ondulado, a cor dos olhos. E temos 23 cromossomos da nossa mãe e 23 cromossomos do nosso pai. Em 1993, a manchete de muitos jornais foi a descoberta do segredo da vida. Watson e Crick, dois cientistas, conseguiram desvendar o DNA. Por que disseram que foi descoberto o segredo da vida? Porque acharam que agora que podiam desvendar o DNA, poderiam agora descobrir a verdadeira causa das doenças. Isso foi há 63 anos. Será que estamos perto de conhecer a verdadeira causa das doenças? Será que as pessoas estão melhores de saúde? Eu diria que não. Estamos ampliando os hospitais. A indústria de serviços de saúde em cada país é talvez uma das que mais movimentam dinheiro. Custa muito dinheiro. A indústria das doenças é bem grande. Gostaria de sugerir que desvendar o DNA não nos fez aproximar-nos da verdadeira causa das doenças. O DNA é algo fascinante, pois se o entendêssemos, ele daria uns 2 metros de comprimento. Está todo enrolado no meio de toda a célula. Na verdade, nem toda a célula. Os glóbulos vermelhos não têm DNA, é a medula óssea que as produzem. Mas toda a célula está constantemente sendo refeita de acordo com o DNA, de acordo com o código genético dentro de cada célula. Vamos analisar este DNA. É como uma biblioteca, uma grande biblioteca. Na verdade, se colocássemos todas essas informações do DNA em linguagem alfabética, isso preencheria 1000 livros de 1000 páginas e 3.000 letras em cada página. É impressionante, não é mesmo? Em Salmo 139, o salmista declara no versículo 14: Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Você sabia que esse salmo também fala sobre o DNA? Vamos começar com o primeiro versículo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão grande que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. E aqui vem os versículos que falam sobre o DNA. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tudo conforme o padrão, o modelo, o padrão, a receita, a fórmula no DNA.
Deus não precisa ter um livro muito grande. Tudo o que Ele precisa ter é o nosso DNA. Estamos sendo constantemente refeitos conforme o DNA. Nossas células oculares são refeitas a cada 1 a 2 dias. As células em nosso trato gastrointestinal são refeitas a cada 3 a 5 dias. Aqui temos nosso trato gastrointestinal revestido com um monte de pequenas vilosidades. A nossa célula é produzida aqui embaixo, viaja aqui para cima e segue o seu rumo. Pergunta: se as células que compõem nosso sistema gastrointestinal são refeitas a cada 3 a 5 dias, como é que alguém com colo irritável, uma irritação comum do trato gastrointestinal, por que não se curam? Sejamos generosos em 2 semanas. É uma pergunta razoável, não é? Gostaria de tratar dessa pergunta. Algo está errado com o padrão, é minha sugestão. Mark e eu temos 5 filhos. Um é construtor, outro carpinteiro, outro assenta pisos, outra paisagista. E antes de fazer qualquer obra de paisagismo, assentamento de pisos ou construção, eles precisam fazer projetos. Se o projeto não estiver bem feito, a paisagem do jardim não sairá bem. Se o projeto não for bem feito, a cerâmica não encaixa. É exatamente o mesmo com o corpo humano. Os projetos precisam estar corretos. Antes de mostrar-lhes o que pode desorganizar um projeto, gostaria de ir ao resto do corpo. Bem, há uma parte dele, para ver como elas são refeitas. Temos uma nova pele a cada mês, e é por isso que trocamos de roupa, lavamos os lençóis, tomamos banho todos os dias, porque nossa pele está sendo constantemente substituída. Temos um novo fígado a cada 6 semanas. Temos novos ossos a cada 3 meses. Estamos sendo constantemente refeitos conforme o padrão, conforme a fórmula. De fato, disse que temos um corpo novo a cada 2 anos. Quero lhe mostrar agora como uma nova célula é produzida. Vamos ao trato gastrointestinal. O DNA tem todas as informações nele, mas o DNA não consegue sair. Ele está preso em sua residência. Então, é feita uma cópia, que se chama RNA. O RNA desce até uma pequena seção na célula conhecida como ribossomo. E o ribossomo é uma pequena fábrica onde se produz a nova célula. Você sabia que tem uma pequena cidade dentro da célula? Na verdade, os evolucionistas que escreveram seus livros-textos há 40 anos estão reavaliando suas teorias. Já estão dizendo, não sabíamos como funcionavam as coisas dentro das células. Há correias transportadoras, há motores externos, é bem impressionante. Então, os RNAs, a fotocópia dos DNAs, descem até os ribossomos, a pequena fábrica onde a nova célula é produzida. E a nova célula começa a ser gerada de acordo com um padrão. Para fins ilustrativos, vou explicar como se construíssemos uma casa. O primeiro tijolo vem aqui, e é talvez a tirosina, um aminoácido. Logo vem o segundo tijolo, e talvez seja a fenilalanina, outro aminoácido. Logo, outro tijolo vem aqui, e é talvez a metionina. Sabem, somos construídos por esses tijolinhos chamados aminoácidos, são unidos conforme o padrão. Eles se colam aos minerais. Na verdade, até os DNAs são compostos pelos alimentos que consumimos. Então, as linhas externas são compostas por polissacarídeos, e os polissacarídeos significam basicamente muitos açúcares. Essas são as externas. As faixas internas são compostas por aminoácidos, e os aminoácidos são literalmente uma fragmentação da proteína que comemos. E a cola que os une são os minerais. Polissacarídeos, muitos açúcares. Praticamente tudo que comemos é composto por muitos açúcares. Os aminoácidos, eu sou vegetariana e defendo um estilo de vida vegetariano. De onde vêm meus aminoácidos? Das minhas leguminosas, lentilhas, grão de bico, feijões, castanhas, sementes. Minerais. Os alimentos com maior teor de minerais são os vegetais, e os vegetais com maior teor de minerais são as verduras. Deveríamos comer verdura todos os dias. Hipócrates disse que o teu alimento seja o teu remédio, e o teu remédio seja o teu alimento. E ele não sabia o que eu
acabei de lhe mostrar. Nosso DNA é composto pelos alimentos que ingerimos. E quando eu vejo os carrinhos de supermercado das pessoas, me pergunto, como é que esses DNAs serão gerados? Uma nova célula é produzida a cada 3 a 5 dias. Cada 3 a 5 dias surge uma nova célula no trato gastrointestinal, conforme o padrão. Como é que uma célula da síndrome do colo irritável é produzida? Vamos ver. É feita uma fotocópia chamada RNA, do padrão da fórmula. Ele vem ao ribossomo, a pequena fábrica onde a pequena célula é feita, e o primeiro tijolo é assentado. Talvez seja a tirosina que esteja ali. Mas é hora de colocar a fenilalanina. Mas tem um trecho de informação ausente. E não sabemos o que fazer agora. E sempre tem uma célula RAG. O que é uma célula RAG? As células RAG são criadas devido à ingestão de alimentos geneticamente modificados, por excesso de exposição a campos eletromagnéticos, por causa de produtos químicos, por causa de metais pesados. Tudo isso causa danos ao DNA. Tudo isso, quando se fragmenta no corpo, cria moléculas que o corpo não conhece. Agora é hora da metionina entrar. Mas a metionina não se encaixa. Na verdade, nem tem lugar para ela, que não sabe o que fazer, e temos outro problema. As pessoas têm carência de minerais, têm deficiência de minerais, então é muito difícil uni-los. E ao avançarmos, temos outro trecho de informação ausente aqui. E há diversas células RAG que estão nadando por aí buscando um lugar onde se encaixar. E a cada 3 a 5 dias surge uma nova célula da síndrome do cólon irritável. Essa ilustração simples aborda alguns dos motivos pelos quais as pessoas não obtêm a cura atualmente. Elas não estão se curando porque carecem de minerais. Não estão se curando porque carecem de aminoácidos. Não estão se curando por causa de danos ao DNA. E é isso que eu gostaria de tratar agora. O que está causando danos ao DNA? A terceira lei da dinâmica de Newton declara que para toda ação existe uma reação equivalente em sentido oposto. Provérbios 26:2 declara: a maldição sem causa não virá. Todos deveríamos ser detetives particulares. Jó 29:16 declara: as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Essas duas palavrinhas de 3 letras deveriam estar sempre em nosso vocabulário. Por quê? Deus nos deu um cérebro inquiridor que quer saber por quê. E se não encontramos a causa, jamais teremos a cura. Então vamos analisar o que causa danos ao DNA. Número 1. 92% de danos ao DNA, dizem os cientistas hoje, ocorrem por causa de deficiência em minerais. Por que os americanos, australianos e as pessoas ao redor do mundo teriam deficiência de minerais? Precisamos analisar a agricultura. E ao analisarmos a agricultura, veremos que muitos solos estão deficientes atualmente. Muitos agricultores não estão alimentando o solo. Quando uma planta cresce na terra e é feita a colheita dela, nenhum outro plantio deve ser colocado ali até que o solo seja alimentado, porque toda planta extrai minerais do solo para poder crescer. E muitos agricultores hoje usam superfosfato. O superfosfato prende ou bloqueia os minerais no solo, inibe os micróbios do solo de conseguirem tirar os minerais do solo e colocá-los na planta. Assim, a planta se torna deficiente em minerais. E todos os insetos a atacam, e o agricultor pulveriza a planta, reduzindo ainda mais os minerais. Aí o fruto é colhido muito cedo e armazenado por muito tempo. E quando alguém vai ingeri-lo, não resta praticamente nenhum mineral. Não é de se admirar que muitos têm deficiência de minerais, mas tem mais. Alguns estimulantes que as pessoas estão tomando estão exaurindo os minerais que elas têm. Um deles é conhecido como a queridinha da Austrália e também dos Estados Unidos, a cafeína.
A cafeína é bastante tóxica ao corpo, portanto, rapidamente, o corpo a cobre com minerais como caseína e magnésio. Então, quando as pessoas tomam café, estão causando uma extração de cálcio e magnésio do corpo. Outro estimulante que também rouba o corpo é o açúcar. E não estou me referindo à cana-de-açúcar, nem do mel ou xarope de bordo. Estou me referindo ao ácido puro e cristalizado, que é extraído da planta da cana-de-açúcar. Na verdade, um escritor disse que o açúcar deixa o corpo mais bem vestido do que originalmente. Com o que ele está vestido? Com nossos minerais. Outro estimulante que causa diminuição de minerais é o álcool. Além de diminuir os minerais, também diminui as vitaminas B. E é algo bem conhecido, acho que desde a década de 60 ou 70, que os alcoólatras estão tendo danos cerebrais, não tanto pela toxicidade do álcool, mas também pela extração das vitaminas B que protegem o cérebro. E acho que foi na década de 70 que começaram a fortificar cereais e pães com vitamina B para tentar proteger o cérebro dessas pessoas. O álcool, além de causar uma extração dos minerais e vitaminas, também prejudica o DNA. Crianças estão nascendo hoje com síndrome alcoólica fetal. Essa síndrome pode acontecer quando os pais tomam apenas 2 doses por semana. Geralmente, a síndrome alcoólica fetal não é identificada, porque a criança parece estar agindo de maneira um pouco mais impulsiva. Mas eu tenho falado com pais que se perguntam por que uma criança em particular é muito difícil de se lidar e a criança foi diagnosticada com síndrome alcoólica fetal. E sim, os pais tomavam de 1 a 2 doses por semana. Alguns médicos estão até dizendo às pessoas que um pouco de vinho tinto faz bem. O vinho tinto realmente tem um pouquinho de antioxidante nele, mas é o mesmo que dizer que um herbicida tem 99% de água nele. Devemos tomar herbicidas? Um pouco de veneno só porque está numa quantidade pequena não o torna bom. E encontramos antioxidantes no suco de uvas escuras e em uvas escuras. A cafeína também pode danificar o DNA, pois interfere com os neurotransmissores da mente. Você pode ter um casal, um toma de 1 a 2 xícaras de café por dia, talvez uma Coca, ou nos Estados Unidos, um Dr. Pepper. Eles podem gerar uma criança com tendência a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e até mesmo doenças mentais, devido aos hábitos de cafeína. Estamos vendo crianças atualmente contraindo diabetes numa faixa etária muito precoce. Não têm estado no planeta tempo suficiente para danificar tanto assim seu pâncreas. Mas devido aos hábitos de açúcar de seus pais, esses pais transmitem um DNA defeituoso aos seus filhos. E pelo fato de a criança ter um DNA defeituoso, ela pode estar propensa a desenvolver diabetes numa idade precoce. Então, o álcool não somente remove os minerais e algumas vitaminas, mas também estão prejudicando o DNA. Outro estimulante que está causando danos é o tabaco. Crianças que nascem de pais fumantes têm menos alvéolos nos pulmões, têm buracos em formato de colmeia que unem os alvéolos. Não estou falando do fumo na gravidez. Isso sim é perigoso, pois cada baforada daquele cigarro torna aquela criança deficiente naquela fração de segundo de oxigênio, e isso é perigoso. Estou falando sobre os hábitos de estilo de vida dos pais, antes mesmo da concepção, que darão um DNA defeituoso aos seus filhos. O que também causa danos ao DNA são os alimentos geneticamente modificados. Alimentos geneticamente modificados ocorrem quando o DNA de 2 espécies diferentes se unem. Digamos, o DNA de um marisco do Atlântico e o DNA de um tomate, esperando que isso crie um tomate que crescerá no gelo. Mas, na verdade, não cria. Há uma grande área cinzenta que não se conhece ainda. Os alimentos geneticamente modificados podem causar câncer, porque os alimentos geneticamente modificados podem adulterar o seu DNA. E o que é o câncer? A mutação dos genes. Por quê? O que está causando a mutação dos genes? O presidente Putin, da Rússia,
sancionou uma lei, acho que no ano passado, dizendo que qualquer pessoa que cultive ou venda alimentos geneticamente modificados devem ser considerados um terrorista. Ele mesmo está doando terras aos russos que concordarem em cultivar alimentos de maneira orgânica, não modificados geneticamente. É incrível! Infelizmente, na Austrália e nos Estados Unidos, não se lê num produto se ele é geneticamente modificado ou não. Mas se você comprar alimentos orgânicos, você pode ter cerca de 99% de certeza de que não foi geneticamente modificado. Sabe, se um agricultor orgânico usar semente geneticamente modificada, ele perde seu status de orgânico. Produtos químicos. É bem conhecido o fato de como os produtos químicos podem prejudicar o DNA. Eles são tóxicos, são citotóxicos, ou seja, tóxicos das células, tóxicos aos próprios DNAs dentro das células. E tem uma área que nem sempre é vista como produtos químicos, mas que se trata da maior indústria química no mundo, que é a indústria farmacêutica. A tragédia da talidomida é um lembrete assustador do efeito das drogas sobre o DNA. É por isso que é importante que rapazes e moças, antes de conceberem, estarem cientes do que afeta o DNA deles. Um escritor alega que os pais são os engenheiros genéticos de seus filhos. A maioria das pessoas não percebe que os seus hábitos de estilo de vida atuais podem afetar seus genes e, consequentemente, os genes que transmitem aos seus filhos. É interessante que em Salmo 139 diz que os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, as quais em continuação foram formadas. Meu corpo ainda informe, meu próprio DNA, não está perfeito hoje. Todos nascem com um DNA defeituoso. Mas temos boas notícias. A genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho. Todos podemos ter e achamos que todos temos um DNA levemente defeituoso em algumas áreas. E como sabemos qual é o DNA defeituoso, só o nosso corpo dirá. Mas não precisamos jamais apertar o gatilho. Minha mãe morreu aos 51 anos de idade, aleijada numa cadeira de rodas com artrite reumatoide. Eu tenho uma arma carregada, mas não vou puxar o gatilho. E ao percorrermos esta série de palestras, vou mostrar a vocês como vocês não precisam puxar o gatilho. Trata-se de uma área de grande interesse, provavelmente nos últimos 15 anos, chamada epigenética, que é o efeito que o nosso estilo de vida tem sobre os nossos genes. Vamos continuar falando sobre o que causa danos ao nosso DNA. Excesso de exposição ao campo eletromagnético. Eu digo excesso porque somos um povo elétrico. Tem uma centelha de eletricidade em cada célula do nosso corpo. E talvez o maior campo eletromagnético que temos seja a luz solar. E precisamos da luz solar. E sabemos que se tivermos muita luz solar, nossa pele se queima. É por isso que digo excesso. Estamos na era da tecnologia. E como amamos a tecnologia? A tecnologia permite que você, não importa onde você mora no planeta Terra, ouça o que eu estou falando. Eu amo a tecnologia. Já estou há 2 semanas e meia longe de casa e toda noite eu confiro meu e-mail. E tem uma senhora que tem bebês gêmeos e um deles está tendo muitos problemas com a alimentação. E eu posso conversar com ela. Como amamos a tecnologia. Antes, tínhamos que andar com caixas e malas de livros. Agora, dá para ter tudo num Kindle ou num iPad. Mas é a exposição excessiva a ela. Tenham muito cuidado com o quarto em que dormem. Nós passamos 1/3 de nossas vidas ali. Tenha o cuidado de recarregar seu computador, celular ou iPad no quarto ao lado. Ou, se não houver outro quarto ao lado, no quanto mais distante do quarto. Cuide para não ter uma exposição muito próxima. Tivemos um senhor que veio ao nosso programa e disse: eu não posso entrar em sua sala de conferências se houver Wi-Fi ali. Ele disse: eu não posso entrar se houver telefones sem fio. Os telefones sem fios têm praticamente o mesmo campo elétrico que você encontra nos micro-ondas.
Então, vou lhes contar o que aconteceu com esse senhor. A história dele é a seguinte. O nome dele é Peter e tem uma história interessante. O carro dele estava na garagem há algum tempo com as janelas abaixadas. E estava chovendo muito. Finalmente, quando regressou meses depois, havia mofo. O mofo é um veneno tóxico. Então, já temos aqui um gás venenoso entrando em seu corpo. Logo, ele limpou isso com água sanitária. Água sanitária e mofo criam uma mistura incrivelmente tóxica. Mais ou menos nessa época, ele tinha um dente com um canal que estava infeccionado e que doía bastante. Então, os venenos lhe chegavam ali, mais veneno entrando em seu corpo, e tomou muitos analgésicos, alguns produtos químicos a mais em seu corpo. Finalmente, o dente ao lado também infeccionou e estava tão dolorido que os analgésicos não resolviam mais, e esse lado de seu rosto começou a inchar. Foi ao dentista para refazer o canal. Um preenchimento de canal é basicamente um dente morto, ou seja, o corpo tenta rejeitá-lo. Além disso, ele instalou Wi-Fi em sua casa, ou seja, tinha mais exposição a campos eletromagnéticos e ainda era um fumante. Dá para ver o que está acontecendo com Peter? Ele está chegando ao limite. Se tivesse qualquer exposição estando nessa situação a qualquer campo eletromagnético em excesso, como no Wi-Fi ou com o telefone sem fio, mais uma gotinha de veneno e tudo transbordaria. Então, caso se aproximasse de telefone sem fio, micro-ondas, Wi-Fi, sua cabeça começava a inchar. Dá para ver, seu corpo estava cheio de veneno. Qual é a melhor coisa que Peter pode fazer? A melhor coisa para ele é fazer uma desintoxicação. Pouco a pouco, reduzir seus níveis. Pouco a pouco. A razão pela qual eu consigo estar ao lado de um micro-ondas ou de um telefone sem fio é porque talvez meu nível esteja nesse ponto. Então, eu posso receber mais uma gotinha e não transbordo. Essa seria provavelmente a maior diferença. Eu disse para ele, a melhor coisa que você pode fazer é parar de fumar. Para Peter, era mais fácil culpar o telefone sem fio que os cigarros. Basicamente, isso é o que chamamos de sensibilidade química. Há um aumento gradativo. E vocês viram todas as coisas que listamos. Tenham muito cuidado com as crianças, para que não estejam muito próximas à TV. Tenham muito cuidado com as crianças, para que não tenham muita exposição à tecnologia. É uma boa ideia que as crianças façam por merecer cada minuto. Elas arrumaram o quarto, lavaram a louça, lavaram o carro? Está bem. Depois de 3 horas de trabalho, podem ter 15 minutos no computador. Se fizerem por merecer cada minuto, isto vai ajudar a reduzir sua exposição. Além de receberem exposição excessiva ao campo eletromagnético, mas seus olhos estão tendo muita exposição a uma distância curta. Então, os músculos dos olhos não estão se desenvolvendo de maneira equilibrada. Devemos passar mais tempo contemplando as montanhas, disse um antigo oftalmologista, que de fato olhando tudo de pertinho. Outra coisa que causa danos ao DNA são os fungos. Na natureza, os fungos conseguem se unir ao DNA de outras plantas para se reproduzirem, como o líquen, o musgo, numa árvore. Ele se une ao DNA. É basicamente uma ocorrência de modificação genética nas plantas. Também vemos que os fungos se unem ao DNA de algumas criaturas. Tem o caracol. Nós sabemos que isso acontece porque a anteninha deles duplica de tamanho e com cores brilhantes. Será que os fungos podem fazer isso nos seres humanos? Trata-se de uma área de estudo muito interessante e está se tornando mais comum hoje em dia. Infelizmente, a medicina não está muito feliz com a conexão entre fungos e doenças, porque medicamentos, infelizmente, são feitos com fungos. Vou mostrar-lhes. Micro-organismos. É o que os fungos são, micro-organismos. Não se pode ver a olho nu. Só se vê por meio de microscópios, mas é um ser vivo. E os micro-organismos estão em todas as partes. No ar que respiramos, em nossa pele, em nossas orelhas, nossos olhos, nas plantas, no pó da terra. E sempre que ocorre um dano celular, esses micro-organismos têm a capacidade de mudar de função.
Vou mostrar como. Florence Nightingale, uma enfermeira muito famosa, saber disso. Pediram-lhe que fosse a Scutari, onde ocorreria a Guerra da Crimeia. Então, os soldados ingleses e franceses estavam lutando contra os russos. E um jornalista da Inglaterra foi ao hospital, que estava na parte baixa do Mar Negro. Na parte alta do Mar Negro, Crimeia. Na parte baixa, Scutari, onde estava o hospital. E estes são os números do hospital. 50% dos homens jovens que entravam naquele hospital morriam. Então, ele voltou à Inglaterra e escreveu um artigo. Nós criamos nossos jovens para apodrecerem nesse hospital? Então, o governo britânico rapidamente enviou Florence Nightingale e 35 enfermeiras para Scutari para ver o que elas podiam fazer. Mas os médicos disseram, vocês não vão entrar aqui. Isso aqui é assunto de homem. Eles as enviaram para a cozinha, então elas começaram a lavar a cozinha. 2 semanas e meia depois, chegou outro navio carregado dos feridos, 200 homens feridos. O hospital já estava superlotado. Então o médico disse a Florence, está bem, você pode vir. E a primeira coisa que ela pediu que suas enfermeiras fizessem foi limpeza. Esfreguem e limpem. Sabiam que em 6 meses a taxa de mortalidade caiu de 50% para 2%. Ela sabia que eram aqueles pequeninos coletores de lixo. Foi o que um microbiólogo me falou que eram. Nós os chamamos de coletores de lixo. E é o que fazem. São a equipe de limpeza do planeta Terra e seu nome é bactéria. É o que ela é. É o que ela faz. E sempre que ocorre um dano celular, esses micro-organismos, que são uma parte integral de uma planta viva, ser vivo ou ser humano, se tornam os coletores de lixo para limpar os dejetos. Florence Nightingale sabia disso. São organismos oportunistas. E o que ela fez foi fechar a torneira para que não houvesse nada mais que eles pudessem fazer. E quando ela leu acerca da teoria de Louis Pasteur, a teoria dos germes, que os germes causam doenças, disse que era a teoria de um homem de uma mente muito instável. E disse que qualquer um que acreditar nisso é igualmente instável. Os germes não causam doenças, eles são o resultado de condições insalubres. Então, quando Florence Nightingale voltou para a Inglaterra, 2 anos mais tarde, avistou de seu barco uma enorme festa de boas-vindas, recebendo-a de volta ao lar como heroína. Como os britânicos a amavam, ela havia salvado a vida de seus filhos. Assim que viu isso, mudou seu nome para Mary Smith, desceu pela prancha de desembarque traseiro e foi para casa. Quando a encontraram mais tarde, perguntaram-lhe, por que fez isso? Ela disse, eu não sou heroína. Tudo o que fiz foi aumentar a higiene, o saneamento e a nutrição. Jamais deveríamos nos esquecer da história de Florence Nightingale. Sabiam que foi por isso que todas as doenças da infância foram varridas? Pelo aumento da higiene proposta por Florence Nightingale, ou seja, a higiene pessoal. Tomar banho todos os dias, lavar as roupas diariamente. Não há lugar para esses rapazinhos aqui viverem. Aumento da higiene, saneamento da casa. Os ambientes de estar precisam estar limpos. E nutrição. Como podem ver, pelo que lhes mostrei com o DNA, o corpo não consegue se curar a menos que receba os requisitos básicos, os materiais de construção básicos, para que o corpo seja reconstruído, seja curado. Isso já é o básico do senso comum. Vou mostrar-lhe um gráfico. Você verá esse gráfico nas revistas de medicina, mas nunca o verá nos jornais. Aqui temos todas as doenças da infância: cachumba, sarampo, rubéola, difteria, coqueluche, pólio. Todos descresceram por causa do aumento de higiene, saneamento e nutrição proposto por Florence Nightingale. Quase chegando aqui, às vezes 80%, às vezes 90%, às vezes 100% varridas, antes da introdução das vacinas. Temos outro gráfico para hoje. Qual é o outro gráfico? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Epilepsia. Autismo. Mal de Koch.
As crianças não morrem mais de doenças infecciosas atualmente, por causa do aumento em higiene, saneamento e nutrição. Essa é a verdadeira razão pela queda nessas doenças na infância. As crianças estão morrendo hoje, estão sofrendo danos hoje em dia por causa das neurotoxinas que existem nas vacinas. Em 1998, as companhias farmacêuticas foram forçadas a parar de adicionar mercúrio, que é timerossal, nas vacinas, devido à clara ligação entre autismo e as vacinas, especialmente as com timerossal. Isso quer dizer que hoje as vacinas são seguras? Não, ainda há neurotoxinas. Tem o formaldeído e o alumínio. É assustador. Então, voltemos ao ciclo da vida, que é o que eu estou desenhando para você aqui. A bactéria é algo que evolui dos micro-organismos, mudam para a forma de bactéria sempre que há um dano celular e se tornam os coletores de lixo. À medida que o ambiente muda, elas mudam. Agora se tornam as exterminadoras. Qual o nome delas? Seu nome é leveduras e fungos. É o que são. É o que fazem. Quando o ambiente muda, elas mudam. Agora se transformam em papa-defuntos. O que são os papa-defuntos? Ora, elas se livram de coisas mortas. Acho que as conhecemos. O nome delas é mofo, e não demora muito após o estágio de mofo que a matéria agora é devolvida ao pó. Em Gênesis 3,19, a Bíblia diz que viemos do pó, voltaremos ao pó. Somos pó. Em Salmo 103, o salmista, falando de Deus, diz: Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. É o ciclo da vida. Eu desenhei para vocês aqui o ciclo do carbono. Há uma lei fundamental da ciência que declara: nada se cria, nada se perde. Tudo apenas se transforma. Muda de forma conforme o ambiente. Tomemos o caso de uma macieira. Uma flor se desenvolve na primavera, sob a ação de micro-organismos. Logo, uma maçã se desenvolve a partir da flor, sob a ação do micro-organismo. Mas a maçã não está pronta para ser comida. Está amarga. Precisamos esperar até amadurecer. Como ela amadurece? Sob a ação dos mesmos micro-organismos. Ninguém come maçã. O que acontece com a maçã? Ela apodrece sob a ação dos mesmos micro-organismos. É uma unidade selada. Elas se transformam conforme o ambiente. Vou lhes dar outra ilustração. A mamãe galinha está sentada sobre 10 ovos. Eu venho e pego um ovo e o agito com violência. Coloco-o de volta sobre a mamãe galinha. Volto 2 semanas e meia depois e ouço: piu, piu, piu. Os pintinhos estão saindo dos ovos. Onde está o ovo que eu agitei? Já viram o que a mamãe galinha faz com ele? Ela o empurra para fora do ninho. Por quê? Porque cheira mal. Esses animais, que não são mais frangos, já são galinhas ou galos adultos, não têm um cérebro muito grande. Mas ela sabe que o mau cheiro significa que tem um problema com aquele ovo. E quando esses estágios estão ativos, o cheiro é bem ruim, não é? Sabem que eu acredito que todos deveríamos ser nossos próprios médicos e precisamos ouvir as nossas sensações do corpo: dor, coceira, desconforto e cheiro. O cheiro nos diz que tem algo errado ali. Ela expulsou aquele ovo para fora do ninho por causa do mau cheiro. Havia alguma coisa errada. O que foi que eu fiz ao agitar aquele ovo? Eu criei um enorme dano celular. E quando criei um enorme dano celular, os micro-organismos que teriam sido parte do desenvolvimento daquele pintinho tiveram que trocar de uniforme, por assim dizer. Vestiram suas luvas de borracha e aventais e se tornaram a equipe de limpeza, os coletores de lixo. Quando o ambiente mudou, eles se transformaram. Agora eles são os exterminadores. Quando o ambiente mudou, eles se transformaram. Agora são os papa-defuntos, até que finalmente o ovo agora é pó. É o ciclo da vida. É o ciclo do carbono. Eles são os artistas no ciclo da vida. Eles são os atores no ciclo da vida. É essencial entender isso para conhecer a verdadeira causa das doenças.
Sabe, Louis Pasteur só tinha parte da teoria. Os germes causam doenças? Deveríamos nos perguntar, por que eles estão ali? E lembrem-se, eles são só organismos oportunistas. É por isso que Florence Nightingale disse que Louis Pasteur era um homem de mente muito instável. Germes não causam doenças, eles são o resultado delas. Um contemporâneo da época de Louis Pasteur, chamado Anthony Béchamp, ele conhecia a verdadeira causa das doenças. Ele disse, os germes não causam doenças, eles são o resultado das condições insalubres. Mas todos preferiram dar ouvidos a Pasteur. Porque Pasteur disse, coitadinhos, vocês estão doentes. O invasor os deixou assim. Pegue esse remédio para matar o invasor. Nenhuma menção do fato de estarem a noite inteira numa festa, nenhuma menção do fato de não estarem ingerindo alimentos nutritivos e não estarem tomando água suficiente. Dá para ver porque a teoria dos germes e a teoria dos genes são comuns. Elas tiram toda a responsabilidade do ser humano acerca do que está acontecendo dentro deles. Esses organismos são meramente oportunistas e se não encontrarmos a causa central, jamais encontraremos uma cura. Não é de se admirar que Ellen White tenha dito na página 127 de Ciência do Bom Viver. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Sabiam que Florence Nightingale disse exatamente o mesmo? Ela disse que a doença é um processo de reparo. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então, se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Anthony Béchamp sabia disso. Nomeado 6 vezes professor. No seu leito de morte, 9 páginas foram lidas, 9 páginas inteiras acerca de suas realizações na vida. Mas sua teoria não foi muito aceita. Ele dizia que os germes não causam doenças, mas são o resultado delas. Um dia, ele pegou um gato morto, envolveu-o num recipiente hermeticamente fechado e voltou 3 meses depois. Abriu o recipiente e, sim, estava cheio de pó. Um recipiente hermeticamente fechado. Na Austrália, se um cuco morre, um pássaro-cuco, os cães selvagens vão lá mordificar, os corvos, outros cucos podem também mordificar. Escaravelhos, vermes surgem, as moscas varejeiras depositam suas larvas. Todos esses abutres ajudando a levar a matéria de volta ao pó. Mas o que Anthony fez foi colocá-lo no recipiente hermético, o que levou o gato de volta ao pó. Ora, os micro-organismos são uma parte essencial do gato vivo e vigoroso, que após a morte do organismo mudaram de função. Tiveram que tirar seus uniformes e vestir as luvas de borracha e aventais. Quando o ambiente mudou, eles mudaram. Nós também fazemos isso. Não estou vestida agora do modo como me visto quando estou fazendo buracos na horta, ou quando corro pela manhã. Não estou vestida agora do modo quando me visto quando durmo à noite. Nós mudamos de função conforme o ambiente. Não estou vestida agora do modo como me visto em meados do verão. Nós mudamos de função e também os micróbios. Eles mudam de função. Uma das coisas mais incríveis acerca do corpo humano e dos micro-organismos que vivem nele, e há 10 vezes mais micro-organismos em nosso corpo que células, é a capacidade de se adaptarem e de se ajustarem. Isto pode ser uma boa notícia, como uma má notícia. É boa notícia quando podemos mudar e nos adaptar a coisas melhores. E é má notícia quando nos adaptamos e mudamos as coisas que são prejudiciais. Anthony, com grande empolgação, pegou o pó do gato morto, colocou-o sobre o microscópio. Estava vivo com micro-organismos. Uma das leis fundamentais da ciência declara que nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Não é por isso que os agricultores orgânicos colocam composto em seu solo? O que estão colocando em seu solo? Micróbios.
Temos 3 compartimentos para composto em nossa horta. Uma é a que estamos alimentando, a outra está descansando. Por que está descansando? Aguardando os micróbios trazer a matéria de volta ao pó. Eu sei que quando o terceiro compartimento estiver pronto para que eu coloque em minha horta, é quando as plantas papau e de abóbora surgem. Eu faço buracos, cheiro e tenho um cheiro doce de terra. Nada de podridão. Agora está pronta para ir para a minha horta. E quando eu coloco na minha horta, o que eu estou colocando lá? Micróbios! Permita-me mostrar-lhes o que esses micróbios estão fazendo na minha horta. Aqui está a planta. Aqui estão as raízes. Quando eu coloco o composto na horta, coloco micróbios na horta. E esses micróbios desempenham um papel muito importante. Eles são responsáveis pela quebra dos metais pesados e dos minerais no solo. O solo está repleto de minerais, mas não podemos acessá-lo, e a planta também não consegue, a menos que haja micróbios no solo para quebrar os metais pesados e os minerais. Absorção. Além de quebrarem os metais pesados e os minerais no solo, eles também são responsáveis pela absorção desses minerais na planta. Também são responsáveis por proteger a planta contra patógenos prejudiciais. Também são responsáveis pela nutrição da planta. Essa planta sabe que precisa desses micróbios. Essa planta sabe que sua saúde, na verdade, sua sobrevivência, depende desses micróbios. Então, 50% do combustível que produz da fotossíntese, ela manda lá para as raízes a fim de alimentar os micróbios. Vocês sabiam que a lei do serviço está escrita em cada planta na natureza? A lei da vida é que você só pega para dar novamente. É a lei da vida. A planta sabe que precisa desses micróbios. Isso explica por que alimentos cultivados de maneira orgânica têm um conteúdo nutricional mais elevado em comparação com alimentos não orgânicos. Pelo fato de os agricultores orgânicos alimentarem o solo para obter micróbios, para que suas plantas se alimentem pelo que fazem os micróbios. Agora quero levar tudo isso a um lugar que talvez vocês nunca tenham levado. Quero levar tudo isso ao trato gastrointestinal. Há 10 vezes mais micro-organismos em nosso intestino que células no corpo. E quando estávamos no útero, lembram-se dos Salmos? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Nosso intestino estava estéril, e quando nascemos, fomos literalmente banhados com micro-organismos da nossa mãe. No ano passado, na Austrália, Catalyst, um programa de documentários, produziu um documentário intitulado A Reação do Intestino e entrevistaram um obstetra que disse: "Sempre pensei que Deus havia cometido um erro ao colocar o canal de nascimento e o ânus tão perto um do outro. Porque, disse ele, quando aquele bebê novinho nasce, não queremos que ele tenha nenhum contato com o que está saindo do ânus. Na verdade, há 40 anos, provavelmente, quando a mulher estivesse no último estágio do trabalho de parto, ela sempre recebia um enema para tentar limpar tudo, a fim de não haver nenhuma contaminação. O obstetra disse: agora sabemos que é um design perfeito, pois quando o canal de nascimento se alarga, o ânus se alarga, o bebê nasce, o ar toca o rosto do bebê e a primeira respiração que ele tem... com que esse ar está carregado, com micro-organismos do canal ao lado, que é o ânus. Um design perfeito, pois quando o bebê respira esses micróbios, eles formam uma parede espessa e resistente ao redor das pequenas vilosidades que reveste trato gastrointestinal. Uma parede espessa e resistente. Em seu livro Intestino e Psicologia, a doutora Natasha Campbell McBride mostra claramente a importância desses micróbios.
O que eles fazem agora? São responsáveis pela quebra final de nossos alimentos. São responsáveis pela absorção de nosso alimento do intestino para a corrente sanguínea. Sabem, tudo que entra em nosso trato gastrointestinal ainda não faz parte de nós até que se quebre em substâncias minúsculas absorvidas pelo sangue, só então torna-se parte de nós. A Bíblia diz que o sangue é a vida da carne. Outro escritor chama o sangue de o rio da vida. Está transportando sangue. Quer dizer, o sangue está transportando o oxigênio, está transportando a água, os nutrientes, está transportando os glóbulos brancos, tudo isso para o DAC, o Departamento Administrativo Central do Corpo Humano. Essa parede espessa e resistente composta de bactérias, duas delas são permanentes, conhecidas como Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium. Há trilhões ali. São responsáveis pela quebra final de nossos alimentos. São responsáveis pela absorção de nossos alimentos. São responsáveis por proteger nosso sangue contra qualquer micróbios prejudiciais que podem entrar no intestino. São responsáveis por nutrir essas pequenas células. Lembram das células que são refeitas a cada 3 a 5 dias? A doutora Natasha Campbell McBride chama esse lugar de creche. E as novas células viajam por aqui e vão embora. A força e a integridade dessa pequena célula depende de ter sido nutrida por essa flora intestinal. Hipócrates disse que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Mas ele disse algo mais. Ele disse, toda doença começa no intestino. Então, o que causaria um colapso nessa flora intestinal? Vou lhe mostrar. Os antibióticos. Pílulas anticoncepcionais. Drogas estatina. Cortisona, prednisona. Tudo isso compromete a flora intestinal. E quando se tem uma flora intestinal comprometida, agora temos um comprometimento na quebra final de seus alimentos. Agora temos um comprometimento na absorção dos alimentos para o sangue. Agora você perdeu sua proteção. Essa é sua fronteira, proteção. Todo tipo de coisas ruins podem entrar aí agora. Suas células agora perderam a nutrição delas. Dá para ver os problemas que estão surgindo devido ao que está acontecendo no intestino? Uma compreensão do que são micro-organismos, uma compreensão acerca do papel que desempenham, um papel muito importante no corpo humano, uma compreensão do que as prejudica, uma compreensão de como podemos desenvolvê-las e uma compreensão de como elas se adaptam e se ajustam. A Staphylococcus aureus não causa medo no coração de muita gente se tem que ir ao hospital? A Staphylococcus aureus é uma ilustração de uma bactéria que se adaptou e se ajustou tanto que nada mais consegue detê-la. É hora de entender os micróbios, entender o papel que eles desempenham no corpo humano. Provérbios 14:6. O escarnecedor busca sabedoria, não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Quando você compreende essas coisas, você automaticamente tem o conhecimento acerca de como tratar o corpo humano. E não é esta a educação mais importante. A educação mais importante é saber sobre a casa onde moramos. Porque a casa onde moramos está determinando as devidas funções de nosso cérebro, onde Deus se comunica com a humanidade. Na página 347 de Parábolas de Jesus, a escritora diz: transgressão da lei física é a transgressão da lei moral. A lei de Deus está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo, em cada faculdade que confiou ao homem. E todo abuso de qualquer parte do nosso organismo é uma infração dessa lei. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana para poderem conservar o corpo em condição de executar a obra do Senhor. A relação do organismo físico com a vida espiritual é um dos ramos mais importantes da educação. Cuidadosamente deve ser a vida física preservada e desenvolvida.
Não apenas preservada. Preserve sua flora intestinal. Não apenas preservada, mas também desenvolvida. Para que a verdadeira humanidade, a natureza divina, possa ser revelada em toda a sua plenitude. Muitos estão roubando Deus da oportunidade de alcançar outros, porque seus corpos não estão funcionando bem, suas estruturas humanas. Então, como podemos remediar isso? Há um remédio muito simples. Vou lhe mostrar. Número 1. Um probiótico. O que é um probiótico? Um probiótico é algo em favor da vida. Você pode comprar cápsulas de lactobacillus acidófilos e pode colocá-las em um pouco de água e tomar 45 minutos antes do jejum, porque você quer que eles cheguem até lá embaixo. Número 2. Pare com as coisas que prejudicam. Há 3 coisas que são como palha numa fogueira nessa flora comprometida. 1. Laticídios. O leite da vaca é um leite excelente para bezerrinhos, e ponto. As pessoas dizem, e que leite você toma? Eu digo, eu sou grande, sou adulta, tenho dentes e como comida. Não é preciso tomar leite? 2. Trigo hibridizado. Em outras palestras vou definir isso. O trigo atual foi hibridizado. Não é o trigo que Deus fez. Se você consegue o trigo Einkorn, esse é o original. Não causa problemas no intestino. É o trigo hibridizado. E o açúcar refinado. Esses são os 3 alimentos que causam bastante irritação ao intestino comprometido. Devem parar com elas. Número 3. Em Salmo 104, verso 40, diz que Deus deu a verdura para o serviço do homem. Eu amo esse versículo. E ele fez 2 ervas que são especialmente curativas para as linhas do intestino. Ambas são um pouco babosas, mas isso é bom, pois é exatamente como é o intestino. Aloe vera. Então, que parte da aloe vera devemos usar? Usamos o gel puro de dentro da aloe vera. A parte interna de seus lábios tem um revestimento baboso. É assim que é por toda a parede do trato gastrointestinal. A aloe vera tem um estimulante de crescimento e estimula uma cura rápida do revestimento do intestino. A outra é o olmo escorregadio. E como sugere o nome, quando se acrescenta água a ele, ele fica realmente escorregadio. Lembra do Salmo 104:14. Deus deu a verdura para o serviço do homem. Quero contar-lhes a história de um homem que participou de nosso programa na Austrália, em nosso recanto de saúde há 6 meses atrás. Ele, na verdade, não queria estar em nosso recanto de saúde, só veio para agradar sua esposa. E ele havia tido síndrome do colo irritável por cerca de 30 anos. Então, ele ia ao banheiro de 5 a 6 vezes por dia. Disse-me que fazia uma caminhada matinal pela praia e sabia onde estavam todos os banheiros, porque costumava fazer pelo menos 3 paradas em sua caminhada matinal de meia hora. Ele tomava remédios controlados, os médicos lhe haviam prescrito os remédios e não havia nada mais a fazer. O que ele comia? Ele amava leite, queijo, trigo, tinha trigo no jejum, almoço e jantar, e amava biscoitos de açúcar. Essa era basicamente sua dieta, e também comia carne. Quando soube disso, ficou muito surpreso. Então, em nosso recanto de saúde, não servimos nada de laticínios, nem trigo hibridizado, nem açúcar refinado. Dei-lhe olmo escorregadio 4 vezes por dia, 8 horas da manhã, meio-dia, 6 horas e logo antes de dormir. No segundo dia, ele me disse, eu não sinto nenhuma dor em meu cólon. Disse, eu quase me esqueci da sensação de não sentir nenhuma dor. E não há mais sangue em minhas fezes. Ele era um homem muito feliz. Lembram do motivo pelo qual ele veio? Só para agradar a esposa. E nessa primeira entrevista, quando ouviu disso pela primeira vez, achou interessante, mas não estava muito disposto a mudar. Mas em nosso recanto de saúde, ele amou a comida. Todos amam a comida, mas não havia comida que irritava.
Ele entrou num domingo e voltou para casa no outro domingo pela manhã. No sábado de manhã, ele veio falar comigo e me disse: acabei de fazer uma caminhada de 1 hora sem ter que buscar um banheiro. Ele me disse: meus movimentos intestinais caíram de 6 ao dia para 3. Ele disse: não tenho mais dor, não tenho mais sangramento. Na quarta-feira, eu o aconselhei: é sua escolha, não tenho autoridade sobre os seus medicamentos, mas se eu fosse você, por causa dos resultados que está tendo, você poderia começar a reduzir alguns de seus medicamentos. Acho que ele estava usando 3 tipos diferentes de medicamentos. Com cortisona, é preciso deixar bem aos poucos. Ele foi para casa como um homem muito feliz. E no domingo de manhã veio falar comigo e disse: eu vim aqui sem vontade de mudar, mas estou mudando agora. Vou voltar para casa e fazer isto porque estou muito empolgado. Em 1 semana, tive mais resultados que em 30 anos de medicamentos. Sabe, Deus projetou o corpo humano com a capacidade de se curar. E irá se curar. Uma palavrinha de 2 letrinhas, se você lhe der as condições corretas, ele irá se curar. É por isso que é tão importante obter um conhecimento da estrutura humana e como mantê-la numa condição necessária para fazer a obra do Senhor.